eles estão inseridos. Então, nós estamos vendo que, por que João vai tratar Pérgamo como trono de Satanás. Além de todo esse paganismo que tinha adoração a tantos deuses, a igreja também está contaminada por essas doutrinas. Resultado, liberavam práticas abomináveis e libertinas, como participar de banquetes oferecidos aos ídolos e promiscuidade sexual. Tinha as festas, com muita comida, muita orgia, e os crentes, parte deles que estavam na igreja de Éfeso, que receberam essa doutrina, que eles podiam participar, que só iam satisfazer a carne, o espírito tinha que estar ligado a Deus. Então, os cristãos começam a participar desse tipo de culto. Eles começam a participar dessas festas, eles não abandonam essas festas, e aí vai vir a repreensão. Hã? A Ingrid está falando que a gente vê muito isso hoje. Mais à frente a gente vai falar sobre Pérgamo nos dias de hoje. Então, nós estamos vendo dentro da igreja a influência que está entrando do mundo. As práticas do mundo estão sendo inseridas dentro da igreja. E aí vem aquele negócio, o que tem nada a ver. Quando questiona, não, o que tem? Isso tem nada a ver. Mas está presente nos nossos dias. Agora, ela está falando que essa questão do espírito e a carne, só a carne pode satisfazer os desejos dela, e o espírito é ligado a Deus, que traz muita confusão. Agora, vocês imaginam a igreja inserida numa cidade que trouxe toda a cultura pagã para aquela região. Culto a Zeus, culto a Eclipse, culto ao Dionísio, que era o deus das festas. E essa igreja está inserida nesse processo. No primeiro momento, ela vai ser elogiada porque ela manteve a fé. Mas, com o tempo, ela vai se contaminar. Porque esses cristãos, muitos deles vieram convertidos do paganismo, eles estão dentro da igreja, mas não abandonaram as práticas pagãs. Eles saem do paganismo, chegam na igreja, deveriam encontrar algo diferente para eles. Aí entra a doutrina dos nicolaítas, com o gnosticismo, falando que a carne é má, então ela pode ser dado todo tipo de prazer, ou mutilado. E que só o Espírito que vai salvar. Então, eles pensaram assim, então, está tudo certo. Eu posso estar dentro da igreja e participar das festividades fora da igreja, pagã. Então, a igreja não apresentou para eles um modelo novo. Pelo contrário, essa doutrina já estava inserida e eles tiveram acesso, já estavam acostumados com esse tipo de coisa, em participar dessas festas, das comidas, do adultério, da prostituição, eles permanecem com essas práticas dentro da igreja. Hã? Outro grupo o quê? Não, ela está perguntando se isso tem a ver com o calvinismo. O calvinismo vai surgir lá na Reforma, lá na frente. A Igreja Católica que vai absorver muita coisa desse paganismo. E na Idade Média a gente vê o que foi a Igreja Católica na Idade Média, que é chamado a Idade das Trevas. Só a igreja detinha o conhecimento, só a igreja podia ler, a Bíblia era em latim, o povo não sabia latim, a missa era celebrada de costa. Então, até a Renascença, quando é descoberto
a imprensa com Gutenberg, e aí começou a produzir os folhetos, e a Bíblia foi o primeiro livro a ser produzido. Quando isso chega nas mãos das pessoas, e as pessoas, ao ler na linguagem delas, elas começam a questionar as atitudes dos papas na Idade Média. Daí vai nascer a questão da reforma. Então, esse sentimento que vai nascer nesse período. Não acredito que não. Pode ter essa conotação um pouco diferente desse período. Uma adaptação, vamos dizer assim. Ela está falando que na cidade dela o padre tentou tirar a bebida alcoólica, ele foi praticamente linchado na cidade. E é muito comum, quem conhece padres sabe o tanto que eles bebem. E bebe muito. Eu participei de uma formatura de um irmão aqui da igreja, no Mineirinho, e ele, junto com o pastor, e o padre começou a falar uns negócios que não tinha nada a ver, fora do contexto, e foi falando, e falou do espiritismo, e foi misturando o negócio, e um dado momento ele parou, deu o microfone para o pastor, levantou a batina e saiu correndo. Aí a gente percebeu que ele tinha tomado umas, porque ele não estava no seu normal, não. Praticamente há um casamento pervertido nessa igreja. No ano 312, mais ou menos, a gente sabe que na história não temos uma data fixa para o evento. Quando os historiadores vão produzir os documentos, eles fixam uma data para referência. Mas não quer dizer que no ano de 312 a igreja de Pérgamo surgiu. Talvez ela surgiu um pouco antes, mas é considerado 312 a data que a igreja de Pérgamo surge. Não. É porque a Igreja Católica, pelo menos nesse sistema papal, eles são muito rigorosos. E é só homem, né? Depois eu vou dar uma pesquisada. Sim. Teve. Em 313, depois de muita perseguição ao cristianismo, ocorre a conversão de Constantino. Nós sabemos que a conversão de Constantino foi uma conversão política. O Império Romano já estava dando sinais de fraqueza, porque pela maldade, pela crueldade, pela a gastança que existia, as festas, então uma estrutura, tinha que se pagar muitos impostos para manter aquela estrutura, e os bárbaros, que eram povos nômades, que viviam fora dos limites de Roma, eles vendo a fraqueza dos imperadores, eles já não estavam conseguindo controlar as regiões que eles conquistavam, porque no início
o que fez com que o Império Romano conquistasse o mundo era a unidade política e administrativa. Isso era a base do Império Romano. E aí, se você tem uma unidade política e administrativa, você consegue ter um exército forte, você consegue controlar as regiões que foram conquistadas. Só que, com o tempo, esses recursos não chegam nessas tropas. E essas tropas começam a se rebelar contra o Império Romano. E nessas tropas também tinha bárbaros. E esses bárbaros vão promover as rebeliões e, no ano 476, Roma vai cair. Mas, nesse momento, com a morte, com a renúncia de Diocleciano, que foi um imperador muito mau, que matou muitos cristãos, Constantino vai assumir. E ele vai promover um edito que vai dar liberdade aos cristãos, vai acabar com a perseguição aos cristãos. Só que ele teve uma conversão política. Ele, sabendo que Roma já apresentava essas fragilidades, ele falou assim: é insano nós continuarmos perseguindo os cristãos. Vamos trazer esse povo para o nosso lado. Então, ele traz o cristianismo para dentro do Estado. E aí começa a contaminação. Então, a partir de 313, vão surgir tudo isso que nós conhecemos hoje de idolatria dentro da igreja. Então, a igreja vai se fundir com o Estado, porque o imperador é cristão, e então todo mundo vai ser cristão também. A igreja vai... Aquela igreja que era perseguida, sem casa e Estado, dá origem à Igreja Católica Romana. Com o tempo, Constantino vai fundindo essa igreja com o Estado e vai surgir a Igreja Católica. Existiam bispos metropolitanos e esses bispos, eles começaram a disputar. Eles viram o império e falaram assim: nós somos várias igrejas. O império tem um imperador que comanda todas as províncias. A igreja não tem ninguém que comanda ela. Então, nós temos que estabelecer um líder para cuidar de todas as igrejas. E eles começam a disputar entre si. E a igreja de Roma, como era a mais rica, a mais influente, vai surgir o Papa de Roma. Então, o papado começa em Roma por essa circunstância, porque eles olharam para o império e viram que tinha um imperador que controlava tudo, então eles vão pegar o mesmo modelo. Lembra que eu falei que o modelo hierarquizado vem lá de trás, que o império adotou? Agora a igreja também vai adotar esse sistema hierarquizado. O Papa, os cardeais, os bispos e por aí fora. Então, ela vai adotar todo esse sistema religioso. Eles vão basear, para respaldar a autoridade do Papa de Roma, eles vão usar aquele texto que Jesus fala que Pedro, sobre Pedro, tu és... eu esqueci o texto aqui. Que eles vão falar que Pedro é a rocha. Só que esse texto no grego é Petros. Petra é a rocha e Petros, pequena rocha. Então, eles usam esse texto para dizer que o primeiro bispo, o primeiro papa da igreja foi Pedro. Tudo isso para dar autoridade ao Papa de Roma. E durante a Idade Média, eles vão emitir diversos documentos. Esses documentos só vão ser descobertos lá na Renascença, com a invenção da imprensa.
Esses documentos eles davam totais apoio, autoridade ao bispo de Roma. Sempre são fraudes pias, são documentos produzidos pelos papas que davam autoridade sempre ao bispo de Roma, ao Papa de Roma. Em Atos 4, 11 e 12, Pedro vai falar. O Papa, que é considerado pela Igreja Católica, vai falar que Cristo é a pedra angular e que não há salvação em nenhum outro. Então, o próprio Papa, que eles consideram como Papa, ele vai reconhecer que Cristo é a pedra angular e que não há salvação em nenhum outro. A exortação que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A ordem era... Sim. Então, por aí já se percebe que não faz muito sentido, né? A advertência vem: arrepende-te, é ordem, não é pedido. Se não vem contra ti, se demora e contra eles. Guardem essa expressão: contra ti e contra eles. A advertência é lançada sobre toda a igreja: os que contaminaram com a doutrina e os que se mantiveram puros, isento delas. Venho a ti e contra eles pelejarei. Por quê? Um grupo dentro da igreja se manteve fiel, o outro grupo se contaminou. Só que esse grupo que não contaminou, ele foi conivente. Ele não reagiu contra as heresias que estavam entrando dentro da igreja. Eles não tiveram a mesma postura que a igreja de Éfeso teve. Que quando eles começaram com as obras dos Niconaitas, eles reagiram, tiraram as heresias dentro da igreja. Já os de Pérgamo, eles não contaminaram, alguns não contaminaram, mas também não fizeram nada. Ficaram assistindo. E isso nos chama atenção para os dias de hoje. Nós estamos dentro da igreja. Várias coisas do mundo estão entrando dentro da igreja. Se nós não falarmos nada, nós estamos sendo coniventes com esse pecado que está dentro da igreja. E depois as consequências vão vir para todo mundo. Entra. Ela está perguntando se a questão de política dentro da igreja está presente. Não é que nós não devemos, como os cristãos, não devemos participar da política. Nós temos que participar, porque nós, antes de ser cristãos, nós somos cidadãos. E todas as decisões políticas, elas nos afetam, seja para o bem ou para o mal. Cada lei que é votada em Brasília, ela tem uma repercussão na nossa vida. Então, como cidadãos, nós devemos participar, sim, da política. Nós não podemos nos omitir. E, principalmente, denunciar a corrupção. Esse é o papel da igreja na questão política. Orientar os seus membros com relação à política, explicar o que é a política e ter uma voz profética para apontar as coisas que estão erradas. A corrupção é a ação social dela. Ela tem que fazer isso, a justiça social. Ela tem que denunciar. Só que o que nós estamos percebendo é que a igreja está muito próxima da política e quando ela tem que falar, ela não fala. Ela se cala e se omite. É. Nós não tivemos, assim, ao longo da história,
um momento tão terrível como nós estamos vivendo no Brasil. Nós, todo dia, enchemos o peito e falamos, nós somos 40 milhões de evangélicos no Brasil. Mas nós temos um dos países mais corruptos do mundo. Tem alguma coisa errada com esse evangelho. Alguma coisa tem de errado, porque aonde o evangelho entra, aonde o reino de Deus entra, ele transforma, ele liberta. Se nós temos esse contingente e temos o país mais corrupto, um dos mais corruptos do mundo, tem alguma coisa errada com o nosso evangelho, que precisamos repensar e refletir. Ela está perguntando, se, assim como para a Igreja Católica tem o Papa, que é o representante, se na Igreja Evangélica tem esse representante que possa ser a voz da Igreja. Não. Nós temos grupo de pastores que fundaram determinadas diretorias, alguma coisa nesse sentido, convenções, e eles, muitas vezes, é que falam alguma coisa. Mas nós estamos vendo tudo que está acontecendo e ninguém fala nada. Sim. Ela está falando da postura dos candidatos cristãos que estão tanto no Senado quanto no Congresso. E sobre determinados temas, com a ideologia de gênero, eles têm combatido, têm até então conseguido barrar de uma certa forma. Pelo menos fizeram o governo recolher o kit gay, mas esse processo está sendo difundido nas escolas, sutilmente. Então, aí cabe a nós, como sociedade, também nos posicionarmos. Se nós deixarmos só para o governo, isso passa nas leis, sutilmente, e nós vamos deparar com esse problema. Vou dizer que é contra, que as igrejas são independentes, né? Mas eu acho que falta um posicionamento mais ostensivo desses grupos que se reuniram e fizeram como porta-voz da igreja. Então, acho que falta isso. Mas, infelizmente, a reforma, ela não conseguiu resolver todos os problemas. Nós ainda trazemos muita coisa do catolicismo. Está inserido na nossa prática religiosa. E muitas coisas são difíceis de mudar, porque já culturalmente já está inserida e é difícil essa mudança.
Então vamos continuar aqui, senão o tempo não dá. Aí ele vai falar da espada de 2 gumes. O governador de Pérgamo, ele tinha autoridade para matar as pessoas quando ele queria. Então, a espada é um símbolo de morte, principalmente para os cristãos, quando o imperador perseguia e matava. Matava de outras formas também, crucificação, queimando, de outras formas. Jesus vai falar que ele é a espada de 2 gumes. Então, Jesus tem governo e tem o maior do que qualquer governador. Ou seja, Jesus continua reinando. 2 gumes, 2 fios, corta dos 2 lados, tanto para a justiça como para o juízo. Pérgamo era uma cidade que era famosa, chegou a ter 400 mil pergaminhos. Depois que o Egito parou de enviar material para eles fazerem os livros, foi reduzido. Tinha muita literatura, mas pouco conhecimento espiritual. Era cega espiritualmente. Aí o pergaminho, quando faltou o material, eles criaram o pergaminho. E aqui um local onde era a igreja, a biblioteca. A promessa: ser vencedor em Pérgamo exigia não assimilar as doutrinas estranhas, ainda que sustentada pela igreja, rejeitar o domínio dos nicolaítas. Essas promessas vão ter 3 restituições. O maná escondido, ele vai falar sobre isso. O alimento provido por Deus durante a peregrinação pelo deserto. É o sustento de Deus em tempos difíceis. A igreja pode passar por tempos difíceis, mas se ela estiver ligada a Deus, Deus vai sustentar essa igreja. A pedra branca, ela simboliza aceitação e admissão, absolvição e julgamento. Novo nome indica o caráter, a restauração da santidade e a mudança completa de caráter. O maná escondido. Em muitas cidades daquela região, a principal atividade social consistia em reuniões ou banquetes que serviam alimentos. E os cristãos professos continuavam participando dessas festas. Esse é o problema. Jesus usou da comida como meio de comunhão. Ele promoveu diversas vezes banquetes, prometeu os banquetes celestiais. O maná escondido, ele está, para alcançar, é preciso ingressar primeiro no santuário. A figura do tabernáculo, do templo, que era guardado no recipiente de ouro, mostrando a natureza divina de Cristo. O maná escondido alude à comida celestial em contraste com a comida dos balamitas. As pedras brancas. Quando ele fala em pedra branca, ele está falando de um contexto da época. Fazia sentido para aquelas pessoas que estavam ouvindo isso. Eles estavam acostumados com pedras brancas, era usado em 2 contextos. No julgamento, se o réu conseguisse provar a inocência, ele recebia uma pedra branca, como símbolo da absolvição. Se ele fosse acusado, era pedra preta. Um outro contexto também, que era utilizada a pedra branca, é quando um viajante, ele procurava hospedagem, e quem cedia a hospedagem para ele, e o tempo que ele permanecia ali, se ele tivesse um bom comportamento, o anfitrião, ele partia uma pedra no meio e entregava para ele, dizendo para ele: todas as vezes que você vier nessa região, você será bem-vindo na minha casa. Ele levaria a pedra e confrontaria os dois, e ele seria bem-vindo. Quando no céu recebemos a pedra branca de Deus, esses 2 conceitos vão estar inseridos. Passamos pelo tribunal de Deus e fomos absolvidos, não nos nossos méritos, mas nos méritos de Jesus, porque a salvação vem por Jesus. Nós, se não nos convertêssemos, estávamos condenados à morte eterna. Então, quando passamos por esse julgamento, não há nenhum mérito em nós.
o mérito é todo de Jesus. Recebemos a pedra também como novo nome, porque teremos morada eterna, contrastando com a figura do viajante, que ele não tinha, ele passava naquela região e precisava de hospedagem. E a Bíblia está falando que nós teremos morada na casa do Pai. Pego na história da igreja, prefigura o período de 300 a 500, onde converteu-se Constantino, todos deveriam seguir o imperador e tornaram cristãos convertidos. Muitos adotaram o cristianismo sem conversão e trouxeram crenças, ou seja, muitos converteram por conveniência. O imperador agora é cristão, eu também vou ser cristão. Ao longo da história, as perseguições serviram para sanear a igreja, deixando fora os cristãos e oportunistas. Deus desenvolveu a perseguição para ir purificando essa igreja ao longo do tempo. Essa igreja que às vezes é contaminada, Deus permite uma perseguição e para fazer esse saneamento dessas idolatrias. A estratégia de Satanás. Satanás usa duas estratégias. Em Esmirna, ele vai promover a perseguição e a intimidação. É a primeira estratégia para destruir o cristianismo. Quanto mais perseguição desenvolvia na igreja, mais a igreja crescia. É um negócio assim que a gente não entende muito bem. Só Deus pode fazer isso. E em Pérgamo, ele usa outra estratégia. E essa é a mais perigosa. Quando promove a perseguição, nós estamos vendo como é que a coisa está funcionando. Quando é infiltrado, é difícil de detectar. Quando a gente percebe, já está inserido no contexto. Ele contamina a igreja através do imperador Constantino, que se declarou cristão. Fusão das religiões greco-romanas com o cristianismo. Todas as vezes que a igreja se unificou com o Estado, ela perdeu santidade. Aí houve a inversão de posições. No primeiro momento, a igreja era a situação. Pertencer à nova religião era a condição para continuar vivo, ter acesso aos privilégios dados pelo imperador. De perseguir, os cristãos se tornaram privilegiados da noite para o dia. Ou seja, passaram assistido pelo imperador. Antes, confessar a Cristo era motivo de morte, agora passa a ser uma projeção social, porque o imperador é cristão. A proteção imperial, num certo momento, ela foi eficaz para a manutenção dessa igreja. O imperador, mesmo de caráter duvidoso, Constantino, porque ele era adorador do Sol Invicto, ele exerce um papel ativo nessa igreja. Ele construiu as basílicas de Jerusalém e Belém, concílio de Nicéia, para lidar com essas heresias. Diante de Deus, ele tinha a responsabilidade de manter a doutrina, erradicar as heresias e defender a unidade da igreja. Em 380, Teodósio I adota o cristianismo como religião oficial do Estado. Aí sim há a oficialização da união da igreja com o Estado. A igreja organizou em diocese, nas províncias do Império Romano, e aí foi aquilo que eu falei. Os bispos mais influentes daquela época, que governavam as igrejas, vão começar a disputar o poder. O paganismo na igreja. Perda da simplicidade, cresceu a pompa, entrou dinheiro, aumenta a pompa. Cresce a riqueza das igrejas, os sacramentos tornam-se mágicos, superstição no lugar da fé, desvio do objeto de veneração, aí passa culto dos santos, Maria, imagens e relíquias vão aparecer na igreja, tudo depois de 313. A igreja passa a exercer um controle popular mais forte a partir desse momento. Vão surgir as penitências, a confissão auricular. E pega nos dias de hoje. Seu crescimento atrai os que desejam explorar novos mercados e essa nova massa de pessoas. Então, a igreja tem essas características no dia de hoje,
por causa disso. Ela nivela dois tipos de cristãos: os que estão na igreja por convicção e os que frequentam os trabalhos por diversos motivos pessoais. Buscam de bênçãos, milagres, favores, relacionamentos, apoio social e material. Falta a genuína conversão. E eu paro por aqui, que meu tempo acabou.